Tudo bom, gente? Está começando mais um TV Câmara Entrevista. As formas de pagamento e utilização de moedas nos últimos tempos vêm em desenvolvimento e atualização. Mas uma delas ainda causa polêmica e até uma certa desconfiança entre as pessoas, as criptomoedas. A mais conhecida é o Bitcoin. Recentemente, o presidente da Argentina, Javier Milei, se envolveu em uma polêmica envolvendo o mercado das criptomoedas, desencadeando uma crise política no país vizinho. Mas afinal, o que são essas criptomoedas? É possível utilizá-las em qualquer local, como pagamento? É algo seguro de investir? Para nos trazer todos os esclarecimentos, participa conosco do nosso programa o Manuel Gustavo Neubert, que é advogado e professor de Direito e Criptoativos na Unicinos. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Gostaria de começar já lhe perguntando o que são as criptomoedas. Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado, Guilherme. Uma grande satisfação estar com vocês aqui na TV Câmara. E ainda mais para falar sobre um tema tão importante que me é muito caro. E começando então a tua pergunta inicial, o que são criptomoedas? Na realidade, criptomoedas são a possibilidade da utilização de uma nova tecnologia que vem a permitir, talvez, a substituição de mecanismos legais de confiança, ou que buscavam a promover confiança pela segurança na tecnologia. O que eu estou querendo dizer com isso, deixando de lado alguns aspectos puramente técnicos? Há uma nova tecnologia, que são aquelas chamadas de registro distribuído, e entre elas a que se destaca é a chamada blockchain, que permite então que registros, transações, operações sejam então devidamente lá armazenadas, arquivadas, sem maiores riscos de virem a ser adulteradas com o tempo. Por conta, então, da insurgência dessa nova tecnologia, que traz muita segurança no registro de transações, sejam elas as transações que forem, foi, então, permitido se criar aquilo que se chamam não só de criptomoedas, eu até daria um passo atrás e chamaria de criptoativos, que é um gênero do qual nós temos uma das espécies, que é a mais conhecida, falada, discutida e a maior interesse social, que são as chamadas, então, criptomoedas. Tá? Então, na realidade, as criptomoedas, primeiro, não se confundem com moedas soberanas, não é? Que são as moedas emitidas pelos bancos centrais de países soberanos, não é? Como é o caso do real, do dólar, não é? Do euro. Não é isso, não é uma moeda do ponto de vista jurídico soberana. Tá? Então a gente pode conversar depois que talvez venham a surgir criptoativos, e no caso criptomoedas soberanas, como é o caso do real digital, que muito em breve o Banco Central já está anunciando que entrará em vigor. Nós não temos ainda certeza quando, mas ele já sinaliza que é o caso, aí vai ser chamado de Drex. Aí sim será uma moeda soberana, criptoativo, criptomoeda, não é? Aí é outra história. Bom, mas as criptomoedas, como a grande maioria que nós conhecemos hoje, na realidade são ativos digitais, não emitidos por um país soberano, por um banco central. Não. No caso do Bitcoin, isso até as pessoas têm alguma dificuldade em compreender inicialmente, na realidade é uma organização descentralizada. É um protocolo computacional feito de forma descentralizada, ou seja, ninguém é dono, em que são realizadas uma série de operações dentro desta rede, e estas operações, então, é isso que traz segurança nesses registros, elas são validadas pela integralidade ou grande parte das pessoas, não é,
que compõem aquela rede. Então veja, Guilherme, isso se torna virtualmente, pelo menos virtualmente, isso não quer dizer que a tecnologia também venha a se desenvolver e se permita, então, também adulterar esses registros, mas virtualmente, por enquanto, da tecnologia disponível, é virtualmente impossível tu conseguir, então, adulterar. Então, fica ali registrado por conta de que todos os integrantes da rede têm o histórico desses registros. Então, por isso que até se chama essa tecnologia de blockchain, ou seja, cadeia de blocos, porque cada registro que vai sendo feito, vem uma nova cadeia de blocos e vai sobrepondo ao outro. Então, tu não tem como adulterar o bloco anterior, sabe? Então, é virtualmente impossível essa corrupção desses dados. Além do que, é validado pela grande parte ou integralidade dos integrantes da rede. É diferente de um servidor centralizado, não é? Porque, vamos lá, se a gente tem um servidor que concentra todas as informações, se ele é, então, atacado, aquilo pode se perder ou se adulterar. Poderíamos ter também tecnologias descentralizadas, temos mais de um servidor. Claro, aumenta a segurança, mas ainda assim, se são 2 ou 3, tu ainda pode atacar simultaneamente e se perder. Mas quando nós falamos então de tecnologias distribuídas, é que todos os integrantes, ou quase todos os integrantes da rede, simultaneamente estão validando as operações. Isso traz muita segurança. Então, vamos lá, né? Continuando a responder, mas esse é um pré-requisito para a gente compreender. As criptomoedas, no caso específico do Bitcoin, que é a mais conhecida de todas, é um protocolo criado por alguém que não se sabe ao certo, tá? Isso é um pouco estranho, né? Se diz, né? Um pseudônimo se utiliza, Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe quem ele é, ou se efetivamente ele existe, ou se efetivamente é só um pseudônimo, mas que criou esse protocolo computacional com base em blockchain, usando de criptografia, com chaves públicas e privadas, então, que estas transações, não é, que se realizam nesta rede são, então, não é, aprovadas e registradas pela grande parte, não é, dos integrantes da rede. Então isso dá muita segurança. Tu não há mais a necessidade, por exemplo, de um terceiro validador. Em tese, não estou dizendo que os bancos não serão mais necessários, mas a concepção seria que, olha, tu não vai precisar do banco estar lá fazendo o registro. Ou até na margem, tu não vai precisar do Estado como grande promotor da confiança, da credibilidade, da fidúcia no registro dessas informações, tá? Então, inicia-se com esse protocolo do Bitcoin, chamado de protocolo da confiança, e as pessoas começam a operar. Não é? Não tem nenhum valor intrínseco, tá? Isso é algo que me perguntam com frequência. Tá, mas o que vale o Bitcoin, não é? Porque tem um valor lá depositado em ouro, em dólar? Não, não tem nada. Que é até uma dúvida às vezes das pessoas na hora de investir, quanto que vai valer isso em moeda? Exatamente, em outra moeda, né? Isso. Em real, em dólar, em euro, não se sabe, porque tudo depende de uma lei, talvez de umas mais antigas e inderrogáveis, que é a lei da oferta e da demanda. Tudo depende de quantas pessoas vão querer aquele ativo virtual que não é lastreado em outros bens, tá? Isso é importante se falar. Não há lastro no Bitcoin. Não vou, eu quero lá trocar pelo aquilo que ele vale, porque tem algum ativo outro que ele representa. Não, ele não representa valor nenhum. São as pessoas que querem, estão dispostas a pagar com outros ativos, como é o caso de real, de dólar. As pessoas negociam diariamente comprando e vendendo Bitcoins, tá? Mas não há lastro. Aí, alguns dizem, mas olha, isso demonstra, né? E desculpa a minha expressão, aqui é tipicamente gaúcha, né? Mas todos aqueles que nos assistem sabem que estamos, né, na Câmara aqui Municipal de Porto Alegre. Não tem um lastro. Mas aí eu pergunto, qual é a moeda que atualmente tem? Não é? O padrão dólar-ouro já foi abandonado há décadas, não existe. Tudo depende da credibilidade, da confiança que o mercado dá
aquela moeda. Tanto é que nas moedas soberanas elas também perdem valor na medida que há inflação, não é? Ou na medida que as pessoas deixam de demandar uma moeda, ela acaba perdendo valor. Então, sendo agora feito esses esclarecimentos introdutórios, o que são criptomoedas? Nesta concepção, então, não é que nós estamos falando aqui equivalente ao Bitcoin. São ativos virtuais criados em plataformas de registro distribuído, especialmente o blockchain, tá? Mas que não possuem um valor, um outro ativo que venha o lastrear. Então ela pode ter, como efetivamente tem, uma volatilidade, o que seria isso? Uma variação de valor bastante grande, tá? Mas a resposta é, sendo bem objetivo, né? Se tivesse uma prova, como é que eu vou responder? É um ativo virtual criado em uma plataforma de registro distribuído e hoje, entre todas as tecnologias de registro distribuído, a que se destaca é o blockchain. Aqui no Rio Grande do Sul, até a gente tem uma cidade, que eu não me recordo agora o nome, que ela tem comércios locais que aceita pagamento com Bitcoin. Então, é uma criptomoeda que fica de acesso ao público para as pessoas terem como se fosse dinheiro em conta para usar isso como um pagamento? O que acontece, tá? Isso é um caso aqui que acontece no interior do nosso estado, do Rio Grande do Sul, não é? Que é uma cidade que salta na frente, então, demonstrando, não é, apreço e aceitação e estimulando, que me parece muito interessante. Por lei, de acordo com o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, não é obrigatória a aceitação de pagamentos em criptomoedas, tá? Então, para se aceitar, depende, não é, da vontade daquele que vem a receber, porque ele não é obrigado a receber, tá? É diferente de receber, não é, o real, que ele tem curso legal, curso forçado. Por lei, o real tem poder liberatório de quitação. Então, se for feito um contrato, como é uma própria compra e venda que a gente faz num café, num restaurante, e então, um contrato, né, de compra, que o pagamento se dá em dinheiro, em moeda, é obrigatório que seja aceito o real. Mas não é obrigatório se aceitar criptomoedas ou bitcoins. Isso vai depender da anuência de ambas as partes quererem aceitar desta forma. Mas, por um outro princípio maior do direito, que se chama o princípio da legalidade, especialmente no âmbito do direito privado, das relações privadas, não havendo proibição, é permitido. Então, nada há no âmbito do direito privado que as partes, então, de livre e espontânea vontade, queiram transacionar. Não é? Eventualmente, tu queres comprar um celular, não é? Meu, e aí eu vou dizer, olha, daí tu me diz, olha, eu vou pagar em Bitcoin, tu aceita? Eu aceito, não há problema nenhum, não é? Mas eu tenho que anuir com isso, não é? E um outro elemento até, isso é uma filigrana jurídica, é que daí não seria um contrato propriamente de compra e venda, né? Porque compra e venda se pressupõe o pagamento em moeda, em dinheiro. Mas então o que seria? Seria uma permuta, trocando uma coisa por outra, porque isso é uma coisa, não é dinheiro, é uma coisa. Né? Por isso, então, inclusive em sala de aula, que é uma disciplina que eu já venho lecionando há alguns anos, né, e com muito interesse dos alunos, advogados, juízes, promotores, o que é, enfim, então, os criptoativos são ativos virtuais, então, se aceitar, isso vai ser transacionado, e cada vez mais nós observamos um maior número de transações, negociações com criptoativos, é realmente surpreendente. Isso permite ainda só um ponto final que tu perguntaste, tá, mas como é que acontece isso, né? Porque eu não vou ter os meus, pelo menos em regra, né, os meus criptoativos, as minhas criptomoedas no banco.
Agora, alguns bancos já vêm permitindo também essa alternativa de se operar com criptoativos, né? Mas, via de regra, o que eu vou ter? Eu vou ter uma wallet, né? Desculpa o estrangeirismo, mas é o termo que está consagrado já mundialmente. É uma wallet, uma carteira digital onde estão inseridos os meus criptoativos. E, basicamente, nós temos dois tipos de wallet, né? E aí, mais uma vez, peço escusas pelo estrangeirismo, mas é a forma que se utiliza. Então, teríamos uma cold wallet, né, uma carteira fria. Não é a conotação negativa de ser oculta, né, subterrânea, não. Cold porque ela não está na rede. Então, por exemplo, é aqueles casos que a pessoa tem num hardware, tem dentro do seu computador. Aí o computador, como foi esse caso, está sendo noticiado no mundo inteiro, o computador vai parar num aterro sanitário, o cara não encontra mais. Então, isso não está na rede, tem esse risco de ele perder o hardware fisicamente até, que está lá dentro, mas não está com comunicação na rede. Já existe as carteiras, né, wallets comuns, né, keys, que estão na rede, e normalmente isso vem sendo utilizado por meio de prestadoras de serviços de ativos virtuais, que agora, inclusive, já estão devidamente regulamentadas, não é, por lei no Brasil. Já existe uma lei, né, 14.478, que regulamenta, não, normatiza, melhor dizendo, essas realidades, que são aí né, prestadoras de serviços de ativos virtuais. O termo conhecido mundialmente são as exchanges, né, que elas criam uma carteira para ti lá. Aí tu pode comprar como se fosse uma corretora. Tu troca, né, uma casa de câmbio, tu troca reais, por exemplo, por bitcoins e está lá na tua carteira os bitcoins e tu pode eventualmente comprar, vender, fazer o que tu quiseres. Doutor, queria perguntar para o senhor no que cabe à legislação do Brasil com as criptomoedas. O que fica estabelecido para uso e também para investimentos? Perfeito. Excelente pergunta, tá, Guilherme? E aí eu começaria a dizer o seguinte, não é? Fazendo já coro ao que inicialmente salientei. Não é? Nós temos um gênero chamado criptoativos, que é mais amplo só que as criptomoedas. Tá? Então, este gênero basicamente é esse mesmo mecanismo que eu expliquei, utiliza-se então de tecnologias de registro distribuído, especialmente blockchain, para ter muita segurança no registro de transações. Então, imagina, a gente tem milhares de aplicações, milhares. Criar moedas, criar, por exemplo, não é, algo equivalente ao que seria os registros públicos de imóveis. Ao invés de ter uma matrícula, em tese, tu poderia ter um token. Só que assim, então basta eu eliminar as matrículas imobiliárias hoje, usar tokens? Não, porque a lei exige, não é, que toda a normatização da propriedade imobiliária se dá por escrituras, matrículas, o devido registro nas matrículas, as averbações, tá? Mas, em tese, tu poderias criar várias aplicações dando muito segurança para isso, tá? Por isso que eu digo, então, nós temos os criptoativos. Podem ser utilizadas, e ainda a faceta mais conhecida são essas, entre aspas, tá, criptomoedas, ou também chamadas mundialmente de coins, que exercem as funções econômicas de moeda, embora não sejam propriamente moedas. Por isso eu falo criptomoedas entre aspas. Mas, economicamente, de forma basicamente, é a mesma função de moeda. Quais são as funções econômicas de uma moeda soberana? Reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Pô, o Bitcoin faz isso e outras faz exatamente. Então, do ponto de vista econômico, seria como se fosse uma moeda. Mas do ponto de vista jurídico, é moeda? Não, não é moeda. Por que não é moeda? Está na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a moeda no Brasil será não é, lá criada, não é, exclusivamente pela União por meio do Banco Central. Então não é moeda. Bom, mas isso não quer dizer que a gente não possa pegar o real e não é, emitir ela numa vertente digital virtual, que não se confunde inclusive com o que nós já usamos hoje na maioria dos casos, que é a moeda eletrônica, né? Hoje em dia quase ninguém usa papel moeda, é tudo moeda eletrônica, mas não é a criptomoeda. Viria a ser efetivamente uma criptomoeda, o Drex, como eu já falei antes. Tá? Então, esses são os criptativos utilizados com finalidade de utilização como moeda. Existiria ainda uma segunda espécie
tá? Que é aquilo que tu falaste já muito bem, para investimento, tá? Que tipo de investimento? Isso se aproxima um pouco com essa polêmica que aconteceu lá na Argentina com o Milei, porque justamente pelo que se ouviu, né, pelo menos que foi noticiado, seria um criptoativo que se enquadraria nesta categoria chamada de criptoativo ou tokens de investimento, né? Em empresas especificamente, né? Que se utiliza também um termo em inglês aqui, security tokens, né? Ou tokens que exercem funções de valores mobiliários, como ações, né? A gente vai na bolsa e compra ações. Então, ao invés disso, tu poderias, ao invés de comprar ações, comprar tokens. E aí, se aquela empresa se valoriza, começa a ter lucro, o teu token se valoriza. Tu ganha dinheiro com esse investimento, com essa aplicação. E também, se for distribuído dividendos ou assemelhados, tu também vai receber, porque tu é detentor deste token, tá? Então, seria uma segunda categoria. São os security tokens ou tokens de investimentos em valores imobiliários. E uma terceira categoria residual, que abrange um monte de coisa, seriam os chamados os tokens de utilidade, né? Ou também, desculpa aí mais uma vez, os utility tokens, né? Que é a categoria residual. Bom, tu poderias ter, por exemplo, um token que representasse, por exemplo, um convite para uma festa. Tu compraste um convite, ao invés de ter um convite impresso, tu tem o token, que está lá registrado em blockchain, tu tem uma hash que tu comprova que está na tua carteira e ninguém pode dizer que não é, porque eventualmente tu tem o convite impresso, tu pode perder, alguém poderia fazer uma falsificação. Ali, com esse token, não. O nível de segurança é muito grande, tá? Então, mas não só isso, poderia ser uma licença de uso, poderia ser, por exemplo, hoje em dia a juventude utiliza muito, né, os chamados game coins, né? Eu não sou um grande jogador de videogame, mas já falei com muitos alunos, inclusive da graduação, que eles dizem, olha, o que são os game coins, né? São tokens que eles utilizam nos jogos para comprar, por exemplo, vestimentas dos seus players lá, compram armas, ganham esses game coins quando eles eventualmente têm uma vitória no jogo, e muitas vezes isso pode ser adquirido, né, ou pode ser vendido para aqueles que ganham para ganhar dinheiro. Tá, nesse sentido aí eu vou poder responder a tua pergunta. O que nós temos hoje em dia em termos de legislação especificamente sobre criptoativos, tá? Tô vendo que eu não tô nem falando em cripto mais, eu tô falando no gênero maior que abarca essas espécies. Nós não temos muita coisa, tá? Específica. Mas um ponto, eu não diria, como alguns dizem, me parece que é um grande equívoco jurídico, dizer assim, não, isso não está nada regulado. Não. Está tudo regulado no Brasil do ponto de vista jurídico. Pode não ser específico, pode-se utilizar outras leis, outras normas que não foram criadas especificamente para isso e de forma análoga se aplica, tá? Mas nós já começamos a ter legislação específica para isso. A começar por uma lei recente, de 2022, tá? A 14.478, o chamado Marco Legal dos Criptoativos. Tá? Porém, ele não trouxe muitas especificações sobre os criptoativos. Por quê? Porque ele só disciplina, basicamente, não é que seja só, isso já é muita coisa, os ativos virtuais utilizados aí como meio de pagamento, tá? Então se aproxima a ideia de coins, né? De criptomoedas, embora não sejam moedas soberanas, e também quando são utilizados como investimento, mas não como valores mobiliários que aí estão sob a égide da Comissão de Valores Mobiliários por meio da lei já de 76, muito antiga, na 6385, que disciplina as ações, né? Não é esse tipo de investimento, são outros investimentos que não está bem claro quais são, mas está muito claro que não são os investimentos que se faz no mercado de valores mobiliários, porque isso já está regulamentado devidamente pela Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, o que acontece? A lei que existe, que é o Marco Legal dos Criptoativos,
de todo o universo dos criptoativos, ele só visa normatizar um fenômeno, até certo ponto dentro de todo esse universo gigantesco, restrito, que são os ativos virtuais utilizados como meio de pagamento e investimentos que não sejam valores mobiliários. E também, nesse sentido, regula, normatiza a atividade das prestadoras de serviços de ativos virtuais, as exchanges, tá? Não vou citar os nomes aqui, mas elas são muito conhecidas, né? Para não citar uma em específico, mas são aquelas onde são corretoras, né? São essas exchanges, onde tu entra pela internet, cria tua conta, e aí tu vai lá, deposita um pouco de reais e aí tu compra alguns criptoativos, Bitcoin, Solana, Tether, né, o Ethereum, pode comprar várias, sem milhares, infinitas. As pessoas podem criar também criptoativos. A gente vê, né, criam-se a todo momento. Ontem mesmo estava lendo que o Eike Batista agora está criando uma criptomoeda, né, o cifrão Eike, justamente para promover aí seria um investimento talvez de valor imobiliário, né, para promover uma super cana, tipo de cana que eles desenvolveram, que daria mais biomassa, né, para criar combustível. Então, temos essa lei, tá? E ela deixa muito claro que só se aplica isso, que não se aplica em valores imobiliários, não se aplica em moedas soberanas, tá? Bom, a partir daí, desta lei, nós tivemos um decreto, né, do Executivo, né, do governo federal, que já havia previsão nessa lei que dizia que muita coisa aí seria, né, quase todas as atividades dependeriam de autorização de um órgão, autoridade, né, que o governo federal viesse a indicar. Aí veio, né, um decreto, né, 11.563 de 2023, né, que regulamentou a lei. E quem é que ele indica como a autoridade responsável por isso? O Banco Central do Brasil, o Bacen. Que, no meu entender, assim como de vários, foi muito acertado, porque o Bacen vem fazendo um trabalho belíssimo de regulação, de ponta, né, extremamente favorável ao desenvolvimento. Né? Então temos isso, né? Temos essa lei, né, agora específica, 14.478, e o decreto 11.563. Temos algumas outras normas, assim, que não são propriamente leis. O primeiro, né, e o pessoal da Receita, que eu gosto muito, não fiquem bravos comigo, mas não poderia ser diferente, são os primeiros a normatizar esse respeito. Se eu não me engano, agora, se não falha a memória, é 1888, né, uma resolução lá que já diz como é que tem que declarar os criptoativos, né, para o pessoal ter que declarar e recolher imposto também sobre isso. Doutor, eu queria saber sobre a questão da tecnologia e segurança. Como é que o senhor avalia a questão dos criptoativos, né, com as criptomoedas, em relação a crimes cibernéticos? Sim. Olha, se ouve, né, de ouvir, né, se ouve alguns casos de possíveis hackers, né, a corromper algumas carteiras e então, né, deslocar criptoativos, mas nunca fica bem claro que a tecnologia em si, de registro distribuído, de blockchain, tenha sido corrompida. Tá? Normalmente, a maior parte desses casos que a gente ouve falar em termos de cibersegurança, o problema está nas instituições, por exemplo, a prestadora de serviços de ativos virtuais que tem alguma fragilidade no seu sistema, não no sistema de blockchain, que permite que eventualmente se consiga as chaves de carteiras e então a pessoa consegue se apropriar daqueles criptoativos, mas não que a tecnologia em si de blockchain tenha sido corrompida. Tá? Então, o que nós temos ainda hoje, né, e claro, nesse mundo nada é perene, tudo pode vir a se transformar, já se fala hoje em dia em computação quântica, né, mas o que se tem hoje é de extrema segurança. Entre todos os outros alternativas existentes, inclusive tecnológicas, vai ser muito grande. Né? Especialmente se tu tem a tua wallet ou mesmo, né, estando né, aí se utilizando de exchanges de segurança, o risco de ser hackeado é muito, muito baixo, talvez igual ou menor que bancos. Né?
por conta dessa tecnologia que é muito, 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 muito segura e que promete vir a causar transformações e revoluções em várias áreas no mundo inteiro. Só para teres uma ideia, talvez um dado que venha interessar a quem nos está nos ouvindo, já se fala hoje, alguns estudos de instituições seríssimas no mundo inteiro, que já 10% de todo o PIB mundial está tokenizado. Tá? Considerando o tempo de existência e utilização dessas tecnologias, isso é realmente surpreendente em nível máximo, assim, né? E grandes instituições agora, mesmo o mainstream tradicional, os próprios bancos já estão aderindo, os governos já estão aderindo, né? Então há um movimento muito forte nesse sentido. Isso não significa, contudo, né, falando ainda em segurança, não sei se essa pergunta vai vir depois, eu já vou aproveitar e já vou comentar um pouquinho sobre ela. Isso não significa que tu vai comprar Bitcoin e ele não possa vir a desvalorizar. Essa é outra questão. Aí é o valor que o mercado atribui à moeda, tá? Ou essa criptomoeda. Que a segurança, que a tecnologia é segura, ok, é isso que se espera que ela seja. Pode vir algum dia mudar, mas o que se sabe hoje é que não existe praticamente quase nada mais seguro para se fazer registros do que ela. Mas, eu vou comprar Bitcoin e se ele desvalorizar, para quem é que eu vou reclamar? Bom, tu não tem para quem reclamar. É a mesma coisa que tu tens dólares e o dólar desvaloriza. Para quem eu vou reclamar? Não tem para quem reclamar, o dólar desvalorizou. Ou eu comprei um token que representa uma empresa. O negócio não foi bem, desvalorizou, é como uma ação de uma empresa que pode cair também. Atualmente, o senhor avalia que o Bitcoin está bem valorizado? Sim, ele está em valores elevados, tá? Há uma expectativa de aumento ainda, tá? Mas com as eleições nos Estados Unidos e o governo Trump, né, e antes candidato, ele não era assim ainda tão claro, mas a partir de um determinado momento ele começou a se demonstrar muito inclinado à utilização, não é? E mesmo por exemplo, desenvolver dentro de órgãos de governo, não é? E mesmo aqueles que há algum tipo de ascendência, né? Como algo semelhante lá ao que nós temos aqui, que é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, lá a SEC, né? Securities Exchange Commission, não é? E aí, então, alcançou um pico histórico. O Bitcoin subiu lá em cima, né? Muita gente ganhou bastante dinheiro e veja, tinha gente que ganhou fortunas e fortunas, depois caiu, como sempre, caiu e agora criou um pico histórico. Então, mas agora já se viu cair um pouquinho, né? É como as coisas, tem os boatos, as notícias, aí sobe, agora parece uma pequena, né, com toda essa movimentação, né, a questão na Ucrânia, o aumento de tarifas por parte dos Estados Unidos, aí caiu um pouquinho. Se diz que a tendência é que venha ainda se valorizar mais. E por quê? Porque o Bitcoin, ele no seu programa, né, no seu código, né, no seu algoritmo, ele tem um número máximo de emissão de bitcoins, sabe? Então ele vai acabar de aumentar a base monetária. Então a tendência é que cada vez mais gente queira e vai chegar um momento que não vai poder mais se expandir. E aí é também uma lei da economia, né? Além de advogado ser economista, a tendência é que aquilo se torne então relativamente mais escasso e o preço venha a aumentar, tá? E aqui é uma questão só interessante que antes eu não disse, que eu falo. Sabe como é que se dá a emissão de novos bitcoins? Por meio daquilo que se chama, tá, de mineração. E o que é o processo de mineração? São aquelas pessoas no mundo inteiro que participam da rede, por exemplo, no caso do Bitcoin, que emprestam a sua capacidade de programação, né, ou melhor dizendo, de processamento de dados, e que validam as operações, aí, em contrapartida, elas recebem uma fração de Bitcoin, entendeu? Então, se tu quiseres, entre aspas, minerar Bitcoins, tu poderia, como algumas pessoas fazem, compram alguns né, computadores, processadores, e se destinam ali eles a estar validando aquelas operações. E aí ganham em troca frações de criptoativos. Claro, isso exige ter
capacidade de processamento e também a utilização de energia elétrica. Deixa eu lhe perguntar agora a questão. Até vou liberar o senhor para tomar um golinho d'água se Ah, o quiser, perfeito! Enquanto eu faço a pergunta para o senhor. Para quem está nos assistindo e que de repente já pensou ou pensa em investir nesse mercado econômico, digamos assim, quais são os principais cuidados que precisa tomar? Porque infelizmente a gente vive numa época de golpes, que eles estão espalhados por aí, onde a gente menos espera. Quais os principais cuidados que as pessoas têm que tomar na hora de decidir investir nas criptomoedas? Perfeito, Guilherme. Essa é uma pergunta importantíssima e que todo mundo deve estar muito atento. Primeiro, tá? Um indício. Se alguém lhe vier oferecer algo com uma remuneração, uma taxa de retorno muito elevada, desconfie. Tá? Muitas das pessoas caem no golpe por, né, um excesso de otimismo, ingenuidade, né? Ou até alguns dizem ganância por querer ganhar muito e de forma fácil. Dificilmente alguém vai vir te oferecer algo que seja muito bom, porque ela utilizaria para ela mesma. Bom, dito isso, né, que tem que ser cautela e desconfiar de qualquer oferta mirabolante, quando vai se investir em criptoativos, nós temos algumas formas. Tá? A forma mais segura é diretamente se investindo. Olha, eu vou atrás de uma exchange, de uma prestadora de serviços virtuais conhecida, renomada no mercado. Não é? Claro que é uma atividade recente, mas tem algumas que são muito utilizadas no Brasil inteiro. Não é? E vou lá e começo a aplicar em pequenos valores e vou conhecendo um pouco melhor o funcionamento e aí vou adquirindo experiência e com o tempo até vou me sentir mais seguro para fazer outros voos. Tá? Ponto 1. Ponto 2, olha, se tratando de novos criptoativos ou novas criptomoedas, extremo cuidado, tá? Extremo cuidado, porque a maioria delas, se não tiver um bom projeto por trás, não vai valer mais nada em pouco tempo, não é? Então, não diz tanto respeito, se for uma criptomoeda, por exemplo, destinada a um investimento de valores imobiliários, vamos pensar assim, para uma empresa, não pensa só na moeda. A moeda talvez seja, né, o criptoativo ali, é o que menos interessa. O que interessa é o projeto que ele representa. Então, veja o projeto, busque se informar profundamente como se estivesse comprando um outro investimento, uma ação de uma empresa, uma debenture. Eu tenho que me informar muito a aquele respeito. Não é? Então, tem que ter muito cuidado. Tem que conversar ou com especialistas ou então se aprofundar muito antes de se lançar a um investimento. E também não cair, não é, na falácia de acreditar simplesmente porque alguém conhecido está anunciando, como é o caso de um presidente, de um artista, e aí embarcar numa coisa que pode ser uma furada. Não, né? Converse com especialistas ou busque a informação muito antes de fazer qualquer aplicação nesse sentido. Tá? E talvez, num primeiro momento, não vá se aventurar em criptomoedas desconhecidas. Vá naquelas que são mais conhecidas, sabendo que possa ter uma volatilidade maior. Ah, mas eu quero aplicar naqueles outros tipos, né? Security tokens, utility tokens. Conheça muito bem o projeto. E volto àquilo que eu disse no início. Desconfie muito de oferta de remunerações gigantescas, tá? Primeiro porque isso praticamente não existe, né? E muitas das vezes, sabe, Guilherme, que muitos casos dizem assim, houve um golpe, as pessoas foram ludibriadas por conta de uma criptomoeda. Aconteceu muito no Brasil inteiro e aqui, né, até próximo aqui a Porto Alegre, aqui no Vale dos Sinos aconteceu muito, né? Algumas empresas que vinham e ofereciam retornos mirabolantes, 10% ao mês, né? Só que aí não era o problema o criptoativo, entendeu? A pessoa caiu num verdadeiro golpe. O criptoativo não era, as pessoas pegavam o dinheiro das pessoas e colocavam em outros lugares.
né? Ou mesmo que colocasse uma fração, era, na maior parte dos casos, Guilherme, aquilo que se chama de um esquema de pirâmide, né? Ou na economia a gente conhece como esquema Ponzi. Talvez aquele caso muito célebre, né? Que depois virou filme até nos Estados Unidos, do Madoff, né? É o golpe financeiro mais antigo que existe. O que acontece? Tu chama alguns inicialmente para aplicar, né? E aí tu diz, não, tu vai ganhar um monte, tá? E aí para esses, tu dá uma remuneração muito grande. Mas não que aquilo realmente tenha rendido muito, é que tu vai cada vez aumentando a tua base de investidores. Aí, por exemplo, o cara pôs 100, aí tu já entrega nele no primeiro mês para ele, tu dá assim, olha, vou te dar os teus ganhos, 10%, já te dá, devolve 10 e fica com 100 do cara. Pô, ele vai falar para outras, pô, eu tô ganhando muito, imagina 10. E aí vai aumentando a base, tu vai remunerando os que vão entrando. Só que, meu amigo, isso é uma pirâmide, na realidade não está rendendo isso. E aí, quando se vê, não tem como pagar nem todo mundo, porque tu utilizou o dinheiro daqueles que estão entrando para pagar aqueles que tinham entrado antes, né? E aí as pessoas perdem praticamente tudo que tem. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. O que eu digo, assim, né, para aqueles muitos me perguntam a esse respeito? Diz, olha, é uma realidade que não se pode, não se deve, nem se poderia negar. É muito importante estar atento a isso, sabe? E eventualmente até fazendo algumas experiências ou acompanhando, porque talvez ficar de fora vá cobrar um preço muito grande depois, não é? Mas também com máxima cautela. Eu gosto sempre de uma passagem que eu aprendi, Guilherme, lá quando eu era estagiário, já há algum tempo, né? No gabinete do falecido ministro Teori Albino Zavascki, né? Eu fui estagiário lá e havia um sensacional assessor, né? Que muito aprendi juridicamente, né? O Humberto, que diz assim, o que a bunda não prejudica, né? Então aqui é o que a bunda não prejudica, né? Quase gera uma cacofonia. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque vão ter golpistas tentando se valer dessas novas tecnologias que as pessoas ainda não entendem, e muitas vezes nem é nessas novas tecnologias que eles estão aplicando. Eles estão pura e simplesmente tomando o dinheiro das pessoas. O senhor anteriormente citou a questão de outros países, dos Estados Unidos, a gente está vendo o caso da Argentina. Para a economia global, essas novas tecnologias, elas tendem a se expandir? Ou está sendo mais uma questão de boom do momento e depois passa? Perfeito. Também é uma ótima pergunta e vou te fazer uma confissão. Eu me pego várias vezes na semana, quase todo dia, pensando nisso, né? Não é a minha única, obviamente, linha de pesquisa ou de atuação profissional dentro do direito e mesmo da economia, não é? Mas é uma área que eu venho me dedicando bastante nos últimos anos, tá? Então eu já posso falar um pouco, né, sobre o retrospecto. Claro que né, o que aconteceu no passado não é garantido que vai acontecer no futuro. Mas o que a gente tem observado é, de forma rápida, crescente, exponencial, uma utilização cada vez maior no mundo inteiro. Então, tudo leva a crer que a tendência é que isso continue acontecendo. Como já mencionei, alguns estudos recentes de instituições muito sérias e competentes dão conta que aproximadamente 10% de toda a economia mundial já esteja tokenizada. Não é? E nós observamos grandes players de mercado do sistema financeiro tradicionais, entre os mais tradicionais, como são os casos dos bancos, não é? Já rapidamente, não é? Se utilizando dessas tecnologias e também não querendo ficar de fora. Isto é uma sinalização muito forte que isso tende a crescer e muito. Mas os países, e aí também alguns estudos que dizem que países que representam mais de 90% de todo o PIB mundial já possuem, pelo menos em projetos, as suas moedas soberanas na modalidade criptoativos, né, também chamadas, né, aí de CBDC, não é? CBDC, Central Bank Digital Currency, né? CBDC. Vários, inclusive nos Estados Unidos. Mas mais recentemente, agora que o Trump ganhou, ele disse assim, não, vamos parar, não vai ter dólar digital. Tá? Aí a gente poderia dizer, mas ele é contrário às criptomoedas. Não,
Ele está dizendo, não, isso aqui é algo que é melhor que seja desenvolvido pela iniciativa privada. Eu não veria problema, sabe? Isso eu não concordo muito. Eu acho que é importante, sim, que tenha privadamente, seja muito explorada, mas eu penso que é importante também que os países tenham. Claro que aqui eu só trago o contraponto disso, tá? E que gera uma polêmica muito grande, talvez muitos que estejam nos assistindo podem estar preocupados com isso. Tá, mas por que muita gente é contrária a ter uma moeda soberana digital, né? Um criptoativo? Porque aí o governo vai poder controlar muito, né? Porque ele, como tem muita segurança nessa tecnologia, ela também é rastreável. E aí, se hoje já se consegue rastrear e monitorar bem, né, no sistema financeiro que se faz com dinheiro, claro, é um pouco mais difícil com dinheiro papel, né? Mas com dinheiro, com a moeda eletrônica, já é muito. O Pix, por exemplo, tivemos toda essa polêmica, né? Com os criptoativos, o Drex, talvez isso seja muito mais fácil. Né? Mas eu não vejo problema. Primeiro, que, né, atividades lícitas não tem que esconder. E, de qualquer forma, as pessoas não precisam alocar todos os seus recursos em moedas, criptomoedas, né, como ser o Drex. Tu vais continuar tendo em vários outros ativos. A grande vantagem, talvez, de ter moedas soberanas digitais é que vai propiciar algo incrível. Talvez a gente poderia falar em outro programa sobre isso, Guilherme. É que são os chamados, né, de smart contracts ou contratos inteligentes. Mas que história é essa de contratos inteligentes? É que assim, já temos tecnologia para fazer contratos inteligentes que nada mais são do que contratos com execução automatizada. Não são propriamente contratos inteligentes que pensem, nada disso, né? Seria inteligente se pensasse, mas não é que eles pensem. Eles são contratos realizados em linguagem de programação, que eles têm a sua execução automatizada. Então vamos dizer assim, eu faço uma compra e venda de um imóvel contigo, e uma das problemas sempre que chega, né, é aquela coisa, vou lá assinar a escritura. Tá, mas o dinheiro já entrou na conta ou já não entrou? Vai entrar depois, eu vou comprar um carro, né? Pô, vou ligar para gerente, mas quem é que assina antes? Ou transfiro antes ou pago antes, Sim. né? Sempre fica aquele risco de descasamento, fora naqueles contratos que são feitos, né, a longo prazo. Já no caso de um smart contract, dá para como eu vincular no contrato já, por exemplo, o pagamento. E aí, aquele responsável pelo pagamento não vai ter mais ingerência e vai poder dizer, não quero pagar num comportamento oportunista. Não, independe dele, né? A gente chama isso, é um contrato de Ulisses bilateral, né? Fazendo referência àquela passagem lá na Odisseia, né? Que ele se amarra no mastro e diz assim, ó, não interessa o que eu fale, não me tirem lá de cima, né? Só me tirem quando não ouvir mais o canto da sereia. Assim, eu não tenho como descumprir o contrato, porque ele se dá de forma automatizada. Já temos tecnologia para isso, mas por que não se faz? Porque as criptomoedas que nós temos hoje, elas são muito voláteis. Então eu posso estar comprando tantas frações de Bitcoin que valeriam, por exemplo, 200 mil reais. Só que lá passa 3 dias, ela está 150. Não dá, né? Pô, aí, então eu preciso de maior, né, estabilidade na moeda. Se eu tiver real digital, eu vou poder fazer smart contracts e só vou estar sujeito à oscilação do próprio real. Doutor Manuel, nosso tempo está quase terminando, já passou voando, como sempre, todos os programas aqui passam voando. Mas, então, eu queria que o senhor deixasse uma última dica para, depois das informações que o senhor trouxe de os cuidados que a pessoa precisa tomar. É seguro investir tomando os devidos cuidados? Sim. Vamos lá. É seguro investir desde que haja um cuidado muito grande em estudar o projeto e também o veículo pelo qual será feito o investimento. Procure, então, uma prestadora de serviços de ativos virtuais, uma exchange segura, não é? Ou se tratar-se de uma emissão de um token, não é? de um criptoativo, uma criptomoeda que represente um outro investimento, como seria o caso de uma equivalente a uma ação de uma empresa, conheça o projeto, conheça a plataforma que está fazendo isso. Por exemplo, hoje já existe, né, devidamente regulado na Comissão de Valores Imobiliários, o que se chama de Equity Crowdfunding. São plataformas de investimento que, ao invés de comprar ação, tu compra o token.
Conheça a plataforma muito bem, veja se outras pessoas já se valem dela, como é que foram, acompanhe durante um tempo, consulte um especialista e mais, conheça o projeto em específico, não só a plataforma, que é a intermediadora, mas o projeto em si ao qual tu vais investir. Mas o que eu diria, vale a pena pelo menos acompanhar ou investir, né? E aqui eu não posso fazer, né, por lei, a gente não pode fazer, né, recomendações de investimento, não é aqui de forma alguma, mas pelo menos acompanhe essa transformação que está mudando, né, o nosso mundo muito rapidamente e especialmente o sistema financeiro. Ficar de fora pode ter um custo, não é, muito grande, deixar de se ganhar muito, né, ficar de fora dessa revolução. E aí, Guilherme, se me permite pelo menos falar uma palavra final aqui, né, só para tornar um pouquinho mais interessante, que eu falo muito em algumas apresentações que faço a respeito disso, em congressos, né? Não só no Brasil como fora, até tamanha é hoje em dia a atenção, a importância que isso tem. Eu faço sempre a menção a uma passagem de um dos livros do Hemingway, não é? O Sol Nasce para Todos, não é? E lá há a descrição de um banquete, um jantar, um banquete, em que dois convivas estão conversando e um deles é um banqueiro que faliu. Não é? E aí esse conviva pergunta para esse banqueiro falido como ele quebrou, não é? Como é que você quebrou? E ele fala assim, 2 ways, gradually, then suddenly, ou seja, gradualmente e abruptamente. É o que nós estamos observando. Algumas pessoas estão de fora, estão achando assim, não, mas a coisa está indo devagarzinho. Está andando muito rápido. Né? É aquela máxima, né? As coisas vão acontecendo até que acontecem. E as coisas já estão acontecendo. Queiramos ou não, elas estão acontecendo. Dr. Manuel Neubert, advogado e professor da Unicinos, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos no nosso programa. Muito obrigado, Guilherme. É uma honra estar aqui contigo, não é a primeira vez, espero estar em outras. É um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas lá no nosso canal no YouTube. Agora você segue com a nossa programação. Muito obrigado pela audiência. Tchau e a gente se vê.